No noivado da minha irmã, a minha tia anunciou um presente de família especial. Esse presente era o meu negócio, aquele que eu construí do zero. Acontece que eles simplesmente o passaram para o nome da minha irmã. A minha mãe sorria. Ela merece um novo começo, sussurrou ela. A festa estava no auge. Luzes, sushi e pirâmides de champanhe. Uma cena perfeita para as redes sociais. A minha irmã, Bia, estava no centro de tudo com um vestido branco perolado. Ela brilhava como se fosse uma coroação, não uma emboscada familiar. Antes de cortar o bolo, a minha tia Sônia bateu na taça. Temos um presente de família especial. O meu estômago gelou, mas eu não esperava por aquilo. Como todos sabem, o Caio construiu um negócio maravilhoso nos últimos anos, disse ela. Reparem, construiu, não possui. Mas chegou a hora da Bia recomeçar, continuou ela. A família decidiu, fez uma pausa dramática. Passar a empresa totalmente para o nome dela. Aplausos. Bia ofegou, cobrindo a boca com a mão, como uma estrela de reality show. A minha mãe enxugou uma lágrima. Eu olhei para o ecrã atrás deles. O logo da minha empresa surgiu, mas havia uma mudança. O meu nome tinha desaparecido, simplesmente apagado. As minhas noites sem dormir, os meus fins de semana sacrificados, tudo riscado numa única cerimônia. Ninguém sequer reparou que eu ainda estava ali. Ninguém perguntou por que é que eu não estava a sorrir. Mas eu sorri. Subi lentamente ao palco. Tirei o microfone da mão da minha tia. É hora dela realmente começar algo próprio. E saí. Naquela noite, dei 2 passos silenciosos. 2 passos que eles não notariam até ser tarde demais. Às 6h13 da manhã, o meu telemóvel vibrou. Era a Bia. Caio, onde está tudo? Eu respondi. Vê na entrada de serviço. O que aconteceu naquela noite mudou tudo, sem fazer barulho. Mas o que eu fiz exatamente? Bem, essa é a verdadeira história. O noivado da minha irmã, a Clara, estava a ser perfeito. A música era suave, o champanhe borbulhava e todos os sorrisos pareciam genuínos. Eu estava feliz por ela, de verdade. Ela e o noivo pareciam um daqueles casais de anúncio. Então, a minha tia Sônia, com o seu sorriso de cartão postal, pediu a atenção de todos. Eu pensei que ia ser mais um brinde lamechas, mais uma história de infância. Mas o que veio a seguir foi uma emboscada. De repente, as luzes diminuíram e um ecrã de projeção desceu atrás dela. A tia Sônia começou a falar sobre novos começos e sobre como a família apoia sempre os seus. O meu coração apertou um pouco, sem eu saber bem por quê. Ela olhou para a Clara com uma ternura forçada e disse as palavras que ecoam na minha cabeça até hoje. Para a Clara, é hora de recomeçar. Ela está pronta para levar isto ao próximo nível. Isto o quê? Pensei eu confuso. Então a tia Sônia fez um gesto para o ecrã. E ali, em letras gigantes, apareceu o logótipo da minha empresa. A empresa que eu criei do zero, com noites sem dormir e todo o dinheiro que tinha. Mas havia algo de errado. O meu nome, que sempre esteve por baixo do logótipo, tinha sido simplesmente apagado. O som à minha volta desapareceu. O copo na minha mão parecia pesar 1 tonelada. A tia Sônia continuou com a voz firme. Por isso, a família decidiu transferir completamente o negócio para o nome dela, como nosso presente de noivado. Um aplauso tímido começou, mas morreu rapidamente quando todos me viram. A minha cara devia ser um filme de terror. O negócio não era um presente da família. Era meu. No meio do silêncio ensurdecedor, ouvi a minha mãe a sussurrar ao meu tio que estava ao lado dela. Ela merece, coitadinha. Passou por tanto. Merece, e eu. O meu trabalho, o meu esforço, a minha vida. Nada disso contava? Ela justificava o roubo do meu sonho como um ato de compaixão pela outra filha. Sabem aquele momento em que o choque é tão grande que nem sequer conseguem sentir raiva? É só um vazio gelado, uma dormência que toma conta de tudo. Eu queria gritar, partir tudo, expor a mentira deles ali mesmo. Mas olhei para aqueles rostos, para a minha própria família, e percebi que eles já tinham tomado a sua decisão.
Eles tinham me julgado e condenado sem um julgamento. Fazer uma cena só lhes daria a satisfação de me verem perder o controlo. Então respirei fundo. Pousei o meu copo de champanhe intacto numa mesa. Ajustei o meu casaco e caminhei em direção à saída, em silêncio. Cada passo era pesado, mas firme. Senti os olhos de todos nas minhas costas, à espera da explosão que nunca veio. Eles viram a minha calma e confundiram-na com derrota. A minha família sorriu, aliviada, pensando que tinham ganho. Mal sabiam eles que a guerra tinha acabado de começar. Eles achavam que me tinham encurralado, que me tinham tirado tudo. Mas o que eu fiz naquela mesma noite, assim que saí daquela festa, isso ia mudar as regras do jogo para sempre. Como é que as coisas chegaram a este ponto? Tudo começou com um pedido aparentemente inocente da minha mãe. Nilo, talvez permitas que a Sara te ajude? Eu tinha construído o negócio do zero, literalmente. Foram anos a trabalhar 100 horas por semana, a dormir debaixo da minha secretária para cumprir prazos e a investir cada cêntimo que tinha. Enquanto isso, a minha irmã mais nova, Sara, estava a procurar-se, viajando e descobrindo os seus talentos com o dinheiro que eu enviava para casa. Quando ela finalmente decidiu que queria experiência de trabalho, a minha mãe convenceu-me a contratá-la como estagiária. Foi um desastre desde o primeiro dia. A incompetência dela era gritante. Logo na primeira semana, um erro de envio dela custou à empresa US$ 300. Um dinheiro que me custou muito a ganhar. Mas em vez de aprender, ela passava os dias a tirar fotos para as redes sociais, a posar no escritório que eu construí com suor e lágrimas. Quando tentei falar com ela sobre responsabilidade, de forma profissional, a minha mãe interveio de imediato. Ela é muito sensível, Nilo, disse-me ela ao telefone naquela noite. Não podes falar com ela como se fosse uma das tuas funcionárias. Ela é família. Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça. Família. O verdadeiro choque veio algumas semanas depois. Vi um novo design para o logótipo da empresa, aprovado sem o meu conhecimento, na secretária dela. Em vez do nosso nome original, lia-se Flora Sara, fundadora Sara Moura. A minha irmã, fundadora, senti o chão a fugir debaixo dos meus pés. Confrontei a minha mãe, tremendo de raiva e incredulidade, e a resposta dela gelou-me até os ossos. Oh, querido, soa mais feminino. É melhor para a marca. Sabe aquela sensação quando a realidade se desfaz à sua frente? Quando as pessoas que você mais ama, de repente, parecem estranhos a conspirar num idioma que você não entende? Pensei que não podia piorar. Estava enganado. A estocada final veio do meu próprio contabilista, um homem que eu confiava há anos. Ele ligou-me, com a voz embargada, quase sussurrando. Nilo, preciso que venhas cá. Quando cheguei, ele evitou o meu olhar e empurrou uma pasta sobre a mesa. A tua mãe esteve aqui, disse ele. Depois soltou a bomba. Ela já assinou os documentos de transferência de propriedade. Ela disse-me que era uma decisão de família. Uma decisão de família. Nesse momento percebi tudo. Não foi um erro de julgamento. Foi um plano. Eles não me estavam apenas a minar, estavam a apagar-me sistematicamente da minha própria vida, da empresa que era a minha vida. Cada sorriso, cada pedido de ajuda, foi um passo calculado nesta traição lenta e metódica. Foi nesse momento que uma calma gelada tomou conta de mim. Eles pensavam que eu estava derrotado, que me tinham encurralado e tirado tudo. Mas eles não faziam ideia do que estava para vir. A festa acabou, as luzes apagaram-se, mas para mim, a noite estava apenas a começar. À meia-noite em ponto, eu estava na porta do armazém. O segurança, um bom homem cujo salário eu pagava, abriu a porta sem uma única pergunta. Ele sabia quem assinava os seus cheques. 12 minutos depois, às 0012 horas, dois caminhões enormes encostaram na doca de carga. Não era um roubo, era uma recuperação meticulosa. Cada caixa, cada peça de equipamento, tudo tinha sido adquirido com ordens de compra em meu nome. Era o meu patrimônio, a minha criação. Enquanto a equipa carregava os caminhões, eu fui para o escritório. O plano continuou com precisão cirúrgica.
Removi os discos rígidos de backup, desliguei os servidores um a um e silenciei o coração digital do negócio. O domínio do site também estava no meu nome. Redirecionei-o para uma página em branco com uma simples frase: Voltaremos em breve. Léo. O mais irônico de tudo, eles nunca mudaram as minhas senhas, nunca revogaram os meus acessos de administrador. Eles tomaram conta da fachada, do nome, mas esqueceram-se da estrutura, da fundação que eu construí. Eles simplesmente nunca me viram como uma ameaça. Sabe como é ser tão subestimado que você se torna praticamente invisível? É um poder estranho, quando se aprende a usá-lo. Deixei tudo vazio, mas intacto. As pessoas podem chamar-me de destruidor, mas eu não destruí nada. Eu apenas desfiz a fraude deles, peça por peça. Apenas recuperei o que e apenas eu construí com anos de trabalho. Porque legalmente, eticamente e funcionalmente, a minha irmã, Sofia, não tinha criado absolutamente nada. Ela não tinha direito a nada daquilo. O silêncio da noite foi quebrado às 6h13 da manhã. O meu telemóvel explodiu com uma mensagem dela. Apenas 3 palavras em maiúsculas. Onde está tudo? A minha resposta foi ainda mais curta, mais fria. Verifica na entrada de serviço. E depois, silêncio novamente. Sentei-me num café do outro lado da rua, a observar o escritório agora oco, esvaziado de vida. O meu café estava a arrefecer na minha mão, mas eu não sentia o frio. Eu estava apenas à espera dos telefonemas, dos gritos, da verdadeira tempestade que eu sabia que estava prestes a começar. O primeiro telefonema foi da minha mãe. Eram 10h42 da manhã, quando o nome dela brilhou no ecrã do telemóvel. A voz dela era como uma corda de violino demasiado esticada, prestes a arrebentar. Que raio fizeste? Miguel! Gritou ela, sem sequer dizer olá. A minha resposta, deliberadamente calma, foi como deitar gasolina no fogo. Mãe, eu não fiz nada. Apenas exigi o que é meu por direito. A raiva dela transformou-se instantaneamente numa arma que eu conhecia demasiado bem. A manipulação. Direito? Que mesquinho da tua parte. Depois de tudo o que ela passou, humilhar assim a tua própria família. A voz dela tremia, mas não era de tristeza. Era de fúria calculada. Mantive-me firme. Não, mãe. Eu estou apenas a corrigir uma decisão que foi tomada sem o meu consentimento. Cada palavra minha era uma muralha que eu construía à minha volta. Foi então que ela desferiu o golpe que achava que seria final. Se a amasses de verdade, Miguel, terias deixado que ela ficasse com tudo. Aquelas palavras pairaram no ar, carregadas de veneno. Respirei fundo e respondi com a verdade que ela se recusava a ver. E se ela me amasse de verdade, mãe, nunca teria aceitado ficar com tudo em primeiro lugar. Desliguei o telefone. O coração batia-me descontroladamente no peito. Alguma vez sentiram o peso de uma família inteira a tentar moldar-vos naquilo que eles querem que vocês sejam? É um tipo de solidão sufocante, mesmo estando rodeado por eles. A calma, ou o que quer que fosse aquilo, não durou muito. O telefone tocou de novo, um som estridente que me fez estremecer. Desta vez, era a minha irmã, a Sofia. Atendi, já preparado para o segundo round. Do outro lado da linha, só ouvia soluços e uma raiva pura. Como te atreveste? Conseguiu ela dizer por entre as lágrimas. Tu humilhaste-me à frente de toda a gente. Fizeste de mim uma idiota. A dor dela era palpável, mas a minha paciência tinha acabado. A minha resposta saiu mais fria do que eu esperava. Sofia, tu é que te colocaste nessa posição ridícula. Eu não fiz nada além de mostrar a verdade. Ela continuou a chorar, a acusar-me, mas a voz dela parecia distante, como um eco de um mundo ao qual eu já não pertencia. Desliguei-lhe o telefone na cara. Esperei sentir raiva, culpa, talvez até um pingo de pena. Mas não senti nada. Absolutamente nada. Apenas silêncio. Um silêncio que, pela primeira vez em anos, parecia limpo, puro. Naquele instante, eu soube que o castelo de cartas deles estava prestes a ruir. E desta vez, eu não estaria lá para aparar a queda. Enquanto o castelo de cartas da minha irmã, a Aura Flores,
desmoronava como uma tenda mal montada numa tempestade, o meu verdadeiro negócio preparava-se para um regresso épico. Foi quase poético, na verdade. Os fornecedores, um a um, cortaram relações com ela, cansados das promessas vazias e da gestão caótica. A página dela nas redes sociais, antes um altar de perfeição estética e filtros pastel, tornou-se privada da noite para o dia. O império de mentira ruiu em silêncio, sem um único post de despedida. Enquanto isso, eu respirei fundo e fiz o meu próprio anúncio. O regresso da Léo Co. Sem truques, sem fachadas, apenas a qualidade e a paixão que sempre nos definiram. E a resposta foi avassaladora. A nossa nova linha de produtos, que batizei de Fênix, esgotou completamente em menos de 36 horas. 36 horas. Eu mal conseguia processar os números que apareciam no ecrã. Era uma validação, um grito coletivo de "estávamos à tua espera". Mas a melhor parte, a minha antiga equipa, as pessoas que eu valorizava imenso, que tinham saído depois da Revolução da Clara, começaram a ligar e a mandar mensagens. Recebi uma do meu antigo gestor de armazém, um homem de poucas palavras que dizia: "Eu acreditava na tua liderança e ainda acredito. Precisas de ajuda com os envios?" Chorei um pouco ao ler aquilo, confesso. Numa semana, a equipe estava completa de novo. Os rostos leais e familiares estavam de volta, a montar caixas, a imprimir etiquetas, e o nosso armazém voltou a ter o som que eu tanto amava, o som de trabalho honesto e entusiasmado. No meio do caos feliz dos preparativos, a campainha tocou. Espreitei pelo olho mágico e lá estava ela. A minha mãe, com um Tupperware na mão, ostentando um sorriso nervoso. Provavelmente com os seus famosos queques de limão, a sua bandeira branca de sempre para qualquer conflito familiar. Fiquei ali, a observar a versão distorcida dela através da lente, o vapor a embaciar o plástico do Tupperware. O meu dedo pairou sobre a fechadura, mas não a abri. Já alguma vez sentiram isso? Aquele momento em que o perdão parece a coisa certa a fazer, mas a vossa intuição, a vossa dor, grita para se protegerem primeiro. Mais tarde recebi uma mensagem dela, curta e fria. "Não achas que está na hora de seres o adulto da situação novamente, Léo?" Apaguei a mensagem sem responder. Pela primeira vez, ser o adulto significava proteger o que eu tinha reconstruído com tanto esforço, mesmo que isso significasse ser o vilão na história deles. Depois disso, por uns dias, senti uma paz que não sentia há anos. O armazém zumbia de atividade, a equipe estava feliz, e eu sentia que finalmente tinha recuperado o controlo. Parecia que a guerra tinha acabado e que eu tinha vencido. Foi então que o vi. Do outro lado da rua, encostado a um carro escuro, estava o meu pai. O homem que nunca diz uma palavra, que esteve sempre em silêncio nos jantares de família, que nunca tomou um partido. Ele estava apenas a observar o nosso novo armazém, com uma expressão indecifrável que eu nunca lhe tinha visto antes. E naquele momento, um arrepio percorreu-me a espinha. A paz tinha acabado. E eu percebi que o jogador mais perigoso deste jogo ainda nem sequer tinha entrado em campo. Quando pensei que a guerra tinha finalmente acabado, que podia respirar de alívio, o destino decidiu pregar-me mais uma partida. A poeira da batalha anterior mal tinha assentado quando recebi duas correspondências no mesmo dia, uma digital e outra em papel. A primeira era um e-mail. O nome do remetente fez-me parar por um segundo. Sofia, a minha namorada de há quase 10 anos, com quem eu não falava desde então. Abri com o coração a bater forte, sem saber o que esperar. O que li deixou-me de lágrimas nos olhos, ali mesmo, sentado em frente ao ecrã. Ela escrevia: "O que eles te fizeram é imperdoável, mas o que tu fizeste por ti, isso foi poder. Estou orgulhosa de ti, Léo." Foi um soco no estômago, mas do tipo bom. Pela primeira vez em toda a minha vida, alguém me dizia que estava orgulhoso de mim, sem pedir absolutamente nada em troca. Sem uma agenda escondida, sem um interesse por trás. Apenas validação pura e genuína de alguém que um dia me conheceu bem. Senti uma onda de força que não sabia que precisava.
Mas a paz durou pouco, talvez uns 20 minutos. Foi quando peguei na outra carta, um envelope oficial e pesado. Ao abri-lo, o meu sangue gelou. Era uma notificação de um escritório de advogados de renome, representando o meu próprio pai. A carta exigia que eu cessasse imediatamente todas as minhas atividades comerciais. Alegava de forma completamente falsa que o meu pai detinha uma participação parcial na minha empresa original, aquela que eu tinha sido forçado a fechar. Pior, exigia uma indemnização astronômica pela liquidação não autorizada de ativos conjuntos. Sim, ele estava a processar-me por ter perdido tudo. Sabe aquela sensação quando a pessoa que devia proteger-te é a que te atira a primeira pedra? Foi exatamente isso que senti. Um vazio frio no peito que abafou toda a alegria que a mensagem de Sofia me tinha dado. Foi nesse momento que a ficha caiu com um estrondo ensurdecedor. Depois de tudo, depois de toda a luta, o meu próprio pai via-me não como um filho, mas como uma carteira ambulante. Eu não era uma pessoa para ele. Era um recurso a ser explorado até a última gota. Liguei imediatamente para o meu advogado, a minha voz a tremer de raiva e incredulidade. Ele ouviu-me em silêncio e, quando terminei de ler a carta, riu-se secamente ao telefone. Eles estão a fazer bluff, Léo, disse ele com uma calma desconcertante. O nome dele não consta em nenhum documento de constituição da empresa. Não tem como provar nada. Legalmente ele podia estar certo, mas o dano emocional estava feito. Aquilo não era sobre dinheiro ou negócios. Era sobre aniquilar-me, sobre esmagar o meu espírito de uma vez por todas. Percebi que o meu pai não queria apenas uma parte dos lucros. Ele queria destruir a minha capacidade de os gerar. Eles queriam uma guerra suja e silenciosa, travada nos corredores dos tribunais. Mas o meu pai, na sua ganância cega, cometeu um erro fatal. Ele deu-me a arma mais poderosa de todas, a minha própria voz, e eu estava prestes a usá-la como nunca antes. Eu estava farto do silêncio, farto de lutar nos bastidores, nos tribunais, onde ninguém via a verdade. Então, fiz algo que me assustava mais do que qualquer processo judicial. Contei tudo. Publiquei uma declaração no meu site e nas redes sociais. Uma carta aberta ao mundo. Detalhei como comecei a minha empresa com uns meros 20 euros no bolso, movido apenas por um sonho. Descrevi como ela cresceu a partir do nada, noite após noite, na minha pequena cozinha. E claro, contei como a minha própria família tentou arrancá-la de mim quando viram o seu sucesso. Escrevi que este negócio não era apenas sobre velas artesanais. Era sobre resiliência, sobre estabelecer limites, sobre recuperar o que é nosso por direito. A minha mensagem terminava com um apelo que vinha do fundo da alma. Você tem o direito de dizer não. Você tem o direito de vencer. Quando cliquei em publicar, o meu coração parecia que ia sair pela boca. Pensei que talvez alguns amigos lessem, que me dessem uma palavra de apoio. Mas o que aconteceu a seguir foi uma autêntica loucura. Em menos de 24 horas, a minha história não estava apenas a ser partilhada, estava a explodir. 3 grandes publicações online pegaram nela. De repente, o meu telemóvel não parava de vibrar com notificações. Milhares de mensagens, de comentários de apoio. Eram pessoas a partilharem as suas próprias lutas, as suas próprias batalhas familiares, as suas vitórias. A reação foi 1000 vezes maior do que alguma vez imaginei. Eu não estava mais sozinho naquela luta. Sabe aquela sensação de finalmente ser ouvido, de verdade? De sentir que a sua dor e a sua luta não foram em vão? Foi exatamente isso. E no meio daquele turbilhão de apoio, uma notificação destacou-se de todas as outras. Era da Clara, a minha irmã. O meu estômago deu um nó. A mensagem dela era curta e demolidora. Ele está a processar-te porque não consegue admitir que me escolheu a mim e perdeu. Li aquelas palavras e o ar faltou-me. Era a confissão. A verdade que eu sempre soube, mas que ela nunca teve coragem de dizer. E depois veio a segunda parte. A parte que eu esperei anos para ouvir. A frase que eu achava que nunca leria. Desculpa, Léo. Eu não merecia o que tu construíste. E tu não merecias o que nós te fizemos.
Li aquelas palavras uma, duas, 10 vezes. Cada letra era uma mistura de alívio e uma dor antiga que finalmente se desfazia. Ela estava a confessar tudo. Parecia o fim da guerra. Parecia que finalmente eu podia respirar fundo e seguir em frente. Com o pedido de desculpas dela, a história parecia ter chegado ao fim. Mas a Clara guardava um último segredo. Mal eu sabia que, momentos depois, ela me enviaria uma prova. Uma prova que não só ganharia o meu caso, mas que iria abalar os alicerces da nossa família para sempre. 6 meses se passaram e a minha nova empresa estava a descolar. Sentia-me finalmente no topo do mundo, a respirar de novo. Num final de tarde, ao chegar a casa, vi um envelope pardo sem remetente, enfiado debaixo da minha porta. O meu coração gelou por um instante. Abri-o com as mãos a tremer um pouco e lá dentro, apenas uma pendrive. Nada mais. Liguei-a ao meu computador, com uma sensação estranha a percorrer-me a espinha. Não era uma carta de desculpas da minha irmã Sofia. Era um vídeo. A imagem tremeu e focou-se na sala de estar dos meus pais, há 5 anos. Eu estava numa viagem de negócios na Ásia, a fechar o maior contrato da nossa história até então. O meu pai andava de um lado para o outro, enquanto a minha mãe estava sentada no sofá, com um olhar frio que eu nunca lhe tinha visto. Ele trabalha demasiado para nos fazer perguntas, disse o meu pai, com a voz abafada pela má qualidade da gravação. A minha mãe acenou com a cabeça. É exatamente por isso que estamos a fazer isto. Eles estavam a planear tudo, cada passo da tomada da empresa, enquanto eu lutava por eles do outro lado do mundo. A traição não foi um impulso, foi uma conspiração fria e calculada. Mas a parte que me partiu o coração foi ver, escondida atrás da porta entreaberta da cozinha, uma versão mais nova da minha irmã Sofia. Ela ouvia tudo em silêncio, com as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Era uma criança, apanhada numa teia que não criou, demasiado assustada para falar. O vídeo terminou e o ecrã ficou preto, refletindo o meu rosto em estado de choque. O silêncio no meu apartamento era ensurdecedor. Cada peça do puzzle encaixou-se com uma clareza brutal e dolorosa. Já sentiram o mundo parar por um segundo? Aquele momento em que uma única verdade redefine tudo o que achavam que sabiam. Naquele instante, todo o meu corpo pedia vingança. Eu podia destruir a reputação deles com um único clique. Podia expô-los, humilhá-los como eles me humilharam. Mas ao olhar para o meu reflexo no ecrã escuro, vi alguém diferente da pessoa que era há 1 ano. A dor tinha me ensinado algo que a raiva não conseguia alcançar. Naquela noite, conduzi até a casa dos meus pais. Não toquei a campainha, não fiz uma chamada. Simplesmente caminhei até a varanda da frente, o mesmo sítio onde celebramos tantos natais, e deixei a pendrive em cima da pequena mesa de ferro. Não precisava de palavras. A verdade falaria por si. Virei costas e fui-me embora, sentindo um peso a ser levantado dos meus ombros. A minha vitória não seria um confronto barulhento, mas sim uma paz silenciosa. Algumas semanas depois, a minha história, partilhada em pequenos círculos de empreendedores, chegou aos ouvidos de uma organização incrível, a Fundação Phoenix Legacy. Recebi um e-mail que mudaria tudo. A sua resiliência inspirou-nos, dizia. Gostaríamos de lhe oferecer uma bolsa de $250.000 para criar um programa de mentoria e ajudar outros a recuperar, reconstruir e erguer-se. A minha dor estava a ser transformada num propósito maior. Eu não ia apenas reescrever a minha história, ia ajudar outros a reescreverem as suas. Senti uma paz profunda, uma sensação de vitória que nenhuma vingança me poderia dar. Mas essa paz foi fugaz. Na manhã seguinte, um carro de luxo que eu conhecia demasiado bem estava estacionado em frente ao meu escritório. E quem saiu dele não veio para uma reunião de negócios. Que história! Apenas, que história! É preciso um momento para respirar fundo depois de uma viagem como esta, não é? Acompanhamos o Eli desde o seu ponto mais baixo, aquela humilhação devastadora na festa de noivado da sua própria irmã, até o momento da sua vitória final. Uma vitória que, como vimos, foi muito mais do que apenas recuperar um negócio.
Foi a recuperação da sua própria identidade, da sua dignidade. Passamos pelo choque da traição, a dor de ver a sua família, a sua mãe, a sua tia, o seu pai silencioso, a apagar o seu nome da sua própria criação. Sentimos a raiva a crescer quando descobrimos o historial de exploração, a forma como Eli se sacrificou enquanto a sua irmã Laia era preparada para colher os frutos. Mas depois veio a satisfação, aquele plano genial executado à meia-noite. A forma metódica e legal como ele desmantelou a farsa deles, não com destruição, mas com a simples verdade. Esta não é apenas uma história de vingança, embora a justiça tenha sido servida de forma brilhante. É uma aula sobre como transformar a dor em poder. Vimos a fraqueza de Laia, que no final encontrou um pingo de coragem para admitir a verdade, enviando aquela mensagem e mais tarde, a pendrive que provava tudo. Ela foi uma peça no jogo dos pais, mas no fim, foi ela que lhes deu o checkmate. Cada passo que ele deu foi um ato de afirmação, um grito silencioso que se tornou num rugido viral. Eu importo. O meu trabalho importa. Você não me pode apagar. A vitória de Eli parece absoluta, não é? A Eliankô renasceu das cinzas, mais forte do que nunca. A sua história inspirou milhares de pessoas. E o dinheiro da bolsa da Fundação Evelyn Grant não foi um prêmio. Foi o reconhecimento do seu caráter, transformando a sua luta pessoal numa missão para ajudar os outros. A pendrive com a gravação pareceu ser o capítulo final, a prova irrefutável que encerrou a questão e deixou os pais a confrontarem-se com a sua própria ganância. A justiça foi feita. O ciclo fechou-se. Ou será que não? É que no meio de toda esta história, uma personagem central simplesmente desapareceu. A tia Linda, a mulher que subiu ao palco, que com um sorriso anunciou o presente. Ela foi a cara pública da traição, a catalisadora de tudo. Depois do escândalo, ela evaporou-se. E se vos dissesse que o seu silêncio não foi por vergonha, mas por estratégia? Recebemos uma informação, uma pequena peça do quebra-cabeças que não se encaixa. Uma mensagem que sugere que o plano da tia Linda nunca foi apenas sobre beneficiar Laia. E se o verdadeiro alvo dela não fosse o negócio de Eli, mas o seu próprio irmão, o pai de Eli? E se esta tomada de poder fosse apenas o primeiro ato de uma vingança familiar muito mais antiga, uma ferida que nunca sarou entre os irmãos? Pensamos que vimos o fim da guerra, mas e se o que vimos foi apenas uma batalha? O que acontece quando o inimigo que pensavas ter vencido era, na verdade, um peão de um jogador muito mais perigoso? Na próxima história, vamos investigar o silêncio da tia Linda. E o que encontramos muda tudo o que pensam que sabem sobre esta família.